Eu tenho que levar em conta o tempo disponível que eu tenho para realizar esse trabalho de pesquisa. Então, quando é dentro de uma disciplina, por exemplo, não adianta que eu não tenho como fazer um trabalho de campo, por exemplo, né? Não há tempo para isso. Eu vou fazer o quê? Um trabalho de revisão, por exemplo, um resumo simples, que seja revisão bibliográfica. Então, sempre eu vou colocar aquele em que meu tempo seja disponível para isso, eu acho. O limite às capacidades do pesquisador em relação ao tema. Então, de repente, eu tenho uma ideia super legal, mas quando eu vou ver, eu preciso de um instrumento que é caro para fazer essa coleta. E aí, dá para utilizar um instrumento? Dá, beleza. Não dá, eu preciso desse instrumento para fazer essa coleta. Então, eu vou ter que abrir mão dessa ideia, tá? E deixar ele um dia para depois aí. Já os fatores externos é a significação do tema escolhido, tá? Sua novidade, sua oportunidade, seus valores sociais, o limite de tempo disponível para a conclusão desse trabalho, o material de consulta e dados necessários. Então, eu tenho um aporte teórico para isso, né? A literatura é escassa sobre o tema, mas eu consigo puxar alguma coisa, tá? Então, eu vou ver isso aí. E vamos para a estrutura propriamente dita. Eu vou falar aqui da estrutura de um trabalho científico, por exemplo, trabalho de conclusão de curso, seja ele monografias a nível de graduação, seja para mestrado, seja para doutorado, ele segue mais ou menos isso aqui. Dependendo da instituição, ele vai mudar um pouquinho. A UESP, por exemplo, ela segue esse modelo. Para nível de mestrado, doutorado, por exemplo, nós temos na Universidade Pública, a Universidade Federal do Piauí, ela pode sim abranger mais alguns subtópicos, tá? Mas no fim gira em torno disso. Então a gente tem o quê? Primeiro nós vamos começar com o pré-projeto. Tá? Então o nosso pré-projeto, ele gira em torno de quê? Eu tenho que ter minha introdução, meu objetivo geral específicos, minha revisão de literatura, métodos, cronograma, orçamento e referências. Isso a gente vai falar ao longo do curso, tá? Um a um, então, tá? Hoje é só o conceito mesmo. Mas a gente tem que ter esses tópicos. Então, quando eu falo, por exemplo, do trabalho de conclusão de curso, a primeira parte, aquele pré-projeto, né, da pesquisa, eu tenho que ter isso aqui. Eu tenho que ter minha introdução, minha problemática, meu questionamento, minha hipótese, meu objetivo geral e os específicos, onde o geral vai ser aquele geralzão que eu pretendo pesquisar, que é meu objeto de pesquisa. Ou seja, o objeto de pesquisa, quem é meu público-alvo? Meu público-alvo vai ser, eu vou trabalhar com saúde da criança, sim. Mas no meio dessa criança, eu vou trabalhar com ela no contexto da atenção primária, no contexto da atenção hospitalar, ou eu vou trabalhar com reportagens, né, no meio jornalístico. Mas essas reportagens vão se resumir a, por exemplo, fatos de criminalistas ou fatos mesmo de leis, legislações, como é que vai ser? Então eu tenho que ir definindo isso aí. A revisão de literatura vai ser um estado da arte. Então, eu tenho que verificar o que já tem produzido sobre esse tema na literatura, o que tem publicado já. Tá? Então, vai me dar um aporte teórico do meu texto. Os métodos, nem se fala, né? O terror do aluno, porque é bem tranquilo. Não é meter medo, não. Não é para ter medo, ele é maravilhoso quando você aprende. Porém, sim, ele tem que ser rigoroso, porque se ele tiver falhas, você ainda não está pronto para executá-lo na prática. Então, você tem que ir aprimorando, tá? E é um processo que faz parte. Ele vai voltar, assim, várias vezes, porque faz parte, tá? Você tem que pensar minuciosamente em cada detalhe. Então, como é que eu vou coletar? O que eu vou utilizar? Que instrumento? Tá? O cronograma e o orçamento
o tempo que eu vou precisar para elaborar minha revisão, minha coleta, tá? É uma estimativa. Ela pode sim variar. Não significa que eu vou falar, olha, eu comecei o trabalho aqui no mês tal, por exemplo, eu comecei em novembro de 2025 e eu tenho a pretensão de terminá-lo em outubro de 2026. Pode acontecer de ser antes, pode acontecer de ser depois, não há problema. Mas isso aqui é para te dar mesmo um rumo de você saber quanto tempo eu vou levar para fazer esse trabalho com coleta e tudo. Então, isso vai te ajudar a saber se é possível executar na graduação ou não. O orçamento, a gente sabe, né, que a nível de graduação, dificilmente a gente vai ter algum recurso financiado. Mas ainda assim eu tenho que colocar meus materiais que eu vou precisar utilizar, notebook, ou um tablet, impressões, tá? Algum instrumento, fita métrica, celular para fazer videochamada, alguma coisa. Tudo que eu vou utilizar na pesquisa, eu tenho que colocar nesse orçamento e estimar o valor. Tá? E as referências. Então, essa é a parte 1, como se fala, né? O pré-projeto. Tá? Ele vai ser analisado, submetido à plataforma Brasil, para ver, né, também a Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, para ver se é um projeto que sim, foi aprovado, ele está autorizado a realizar essa coleta. Quando a gente passa para a pesquisa propriamente dita, já teve a autorização do CEP, do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, eu já vou começar. Minha introdução, meus objetivos geral, específico, revisão de literatura e métodos, eu não vou mexer mais. Eles já estavam aqui, vão continuar. Porém, eu vou me atentar aos verbos. Às vezes, o aluno esquece de mudar os verbos. Por exemplo, aqui eu vou falar, pretende-se analisar, né? Aqui foi analisado, tá? Então, a gente só tem que mudar o tempo verbal, mas continua. Então, aqui, eu já executei os métodos na prática, eu já fui lá, fiz a coleta. Seja em campo, ou seja revisão integrativa da literatura, tá? Eu já fiz minha busca, eu já tenho um dado. Esse dado vai ser analisado e transformado em resultados. Então, se for quantitativo, números, eu vou ter que fazer aquela análise de números e tal. Se for qualitativo, eu vou ter que fazer análise daqueles textos ou daquelas falas. Tá? E há métodos para isso. Que isso a gente vai trabalhar na próxima edição, pretende, se Deus quiser. Quem sabe eu vou pegar algo novo de estatística de novo, desenvolvimento para mostrar para vocês. Discussão. A discussão é uma etapa em que a gente vai colocar um autor para conversar com o outro. Né? E eu vou discordar ou eu vou concordar com ele. Tá? Então, eu vou pegar esses resultados, analisar o que eu tenho e colocar aí na discussão. Tá? O que aconteceu de novo aqui? O que eu consegui obter de coleta nesse campo? Tá? Depois eu vou fazer minha conclusão ou considerações finais, onde conclusão é uma coisa bem pontual. Eu utilizo bastante conclusão para essa questão de aceitar ou refutar uma hipótese, tá? na quantitativa, por exemplo, colocar mais limitações, aquelas considerações finais já é uma coisa mais ampla, onde eu vou colocar ali quais foram as dificuldades da coleta, tá? O que eu tenho de limitação, o que eu tenho de sugestão para próximos estudos, que é onde outros autores vão pegar aí também. Tem as referências, apêndices e anexos, que a gente vai explicar direitinho também, assim, nas próximas etapas, mas enfim, as referências vai estar toda completinha, deve estar. Os apêndices e anexos. Você já ouviu falar apêndice, anexo? Alguns já, né? Outros estão caladinhos, a gente não sabe. Vocês sabem a diferença? A gente vê muito falar, o e-mail aqui veio com anexo, segue anexo, mas e aí, o que é? Qual é a diferença entre apêndice
apêndice ambos se reportam a formulários, porém, apêndice vai ser tudo aquilo de documentação, instrumentos que você fez, tá? E já anexo é uma coisa que você não fez, que é por exemplo, a autorização do Comitê de Ética de Pesquisa, eu vou colocar nos anexos e não no apêndice, a carta de autorização institucional, então tudo que é documento mesmo para tornar essa pesquisa executiva, tá? Às vezes eu utilizei um instrumento, por exemplo, tem muitos instrumentos aí que avaliam, por exemplo, a qualidade de vida de uma pessoa, de uma determinada população. É um instrumento validado que já existe, outra pessoa fez. Eu vou colocar em anexos. Tá? Agora, eu fiz esse questionário, eu fiz esse formulário, está lá as minhas variáveis sociodemográficas, variáveis clínicas. Eu vou colocar na seção dos apêndices. Tá? Então, tem essa diferença. E a gente tem que estudar, porque justamente quando a gente coloca errado, são aqueles pontinhos que vão descontando aos poucos. Né? Faz diferença. Então, no fim, a estrutura é essa. Tá? Por isso que um trabalho de conclusão de curso, quando você vê, está enorme, né? Começa pequenininho e cresce. Porque ele tem elementos pré-textuais, textuais, que é o texto propriamente dito que você está produzindo, e o elemento pós-textual. Tá? Então, pré-textuais, capa, sumário, lista de gráficos, de tabelas, agradecimento, dedicatória. Tá? Então, agradecimento, dedicatória é a parte que você vai desabafar. Né? Você vai falar, agradeço a Deus, a minha mãe, isso aqui. Dedicatória. Eu dedico esse trabalho, você pode dedicar até teu gato, teu pet, tudo é livre, tá? Só, claro, eu falo livre brincando aqui, mas claro, sempre mantendo o texto, coeso, formalidade, mas sim, você pode dedicar aqui se você quiser. Por isso que eu gosto de brincar, não sei se já sou pegando, mas eu gosto de brincar que é a parte do desabafo, como eu digo, porque aí, né, é livre. Tem muita página, né, que chega até picadinha na live, né? Mas enfim. Já o texto não. O texto é propriamente dito a questão de introdução, objetivos, tá? Métodos, etc. Terminou ali a conclusão, referências, pronto. O que passa de referência é elementos pós-textuais, que é o quê? Apêndices e anexos. Pronto. Tá? Então tá o trabalho feito aqui. Então, geralmente, são essas as etapas que a gente vai conhecer ao longo do curso. Agora, vamos passar para uma coisa mais leve. Né? Essa foi a questão da gente conhecer como é um trabalho científico de conclusão de curso. Mas a gente tem aí, né, vamos manter esse negócio de TCC um pouquinho longe da cabeça e vamos lembrar aqui de resumos. Resumo simples, resumo expandido, que eu posso utilizar para subir meu currículo, tá? Para elevar minhas experiências em congressos, eventos. Então, resumos simples. Resumos simples são compostos por introdução, objetivo, métodos, resultado, discussão, conclusão, referências e a palavra-chave ou escritores, depende de como vai estar no edital. Então, você vendo aqui, você fala, nossa, simples ainda é tudo isso aqui, mas isso aqui é a estrutura de qualquer trabalho. Porém, tudo isso aqui eu vou resumir de forma sucinta, direta a uma página, uma lauda, tá? E aí o edital, ele vai me dizer qual o limite de caracteres ou de palavras que deve ter aquele resumo, o limite máximo, tá? Ele diz. Então, geralmente, uma base aí, tem editais que falam, entre 250, 300 palavras, 200, então você vai se preocupando. Às vezes você escreve o texto bem bonitinho quando vê 251. Ai, meu Deus, como é que eu faço agora? Eu já tirei tudo que é palavra, vou tirar o que aqui para virar 250? Mas enfim, tem que ser 250, do que pede. Se pedir, né? Vale do edital.
Então, muita gente fica confusa se essas palavras, esse limite de palavras, inclui só o texto ou também engloba tudo, né? Título, palavra-chave, então se refere a tudo, tá? Então, essas 250, 300 palavras, esse limite que eles falam conta tudo, tá? O resumo todo. Não as referências, claro, mas sim, todas e tal. A gente tem que ficar de olho nisso aí. Então, ele é mais light, né, como a gente chama. Eu posso, por exemplo, fazer uma revisão de literatura, ou pode também, de repente, eu fiz uma revisão integrativa, tá? E eu posso escrever ele e colocar aqui. Eu vou colocar como? Meus principais achados. Tá? Então, dá certo para um resumo simples. Sim. E fica bom. Então, ele pode ser, como eu falei, em forma de revisão integrativa da literatura ou bibliográfica. As informações devem ser claras e objetivas, evitar frases longas, tá? Não utilizar sigla no resumo simples, porque se a gente utilizar sigla, a gente vai perder muito tempo colocando extenso, depois sigla não é muito ideal, tá? A gente não utiliza sigla no resumo simples. E nem citação no corpo do texto, tá? A gente não vai fazer essa citação. Já que tem um limite de palavras, se eu utilizar essa citação no corpo do texto de um resumo simples, vai tomar muito, né, da questão do meu trabalho em si. E a escrita, ela ocorre em parágrafo único, ou seja, o texto justificado, parágrafo único, do início ao fim, texto corrido. Tá? Então, ele tem essa estrutura. Olha, eu coloquei aqui um exemplo. A imagem não está muito boa, mas os congressos, os eventos científicos, eles nos dão poder, tá? Por isso que a gente tem que sempre olhar o edital. Ele fala, olha, o título aqui tem que ser tamanho tal, letra maiúscula, negrito, aí aqui vai colocar o apresentador, o autor, o título, e aí parágrafo com as palavras-chave, tá? Então, geralmente, ó, ele segue essa lógica. Se vocês forem olhar, tem título aqui, nome dos autores e pronto, ó. O restante, ó, todo bonitinho, né? Todo um parágrafo só. E no corpo do texto não vai ter citação. Já o resumo expandido, ele tem essa mesma característica, né? Introdução, objetivo, método, resultado de discussão, conclusão ou considerações finais, as referências, mas tem um diferencial. Eu vou ter o resumo, a parte do resumo, e eu vou ter também os meus apêndices ou anexos que eu precisar. Por exemplo, se eu fiz um resumo expandido de um relato de experiência de um trabalho que foi feito em campo, né, uma coleta. Então, eu estou citando ali uma coleta que envolveu os seres humanos, aspectos éticos. Então, eu tenho que colocar ali o Comitê de Ética em Pesquisa. Ah, professora, mas quer dizer que para esse resumo expandido eu preciso submeter ao Comitê de Ética em Pesquisa novamente? O que vocês acham? Se eu for fazer um resumo expandido, que está envolvendo seres humanos, mas é um trabalho secundário, já foi feita a coleta, será que eu preciso novamente submeter ao Comitê de Ética em Pesquisa? Acho que não, né? Não está avançado, mas não precisa. Aquele mesmo Comitê de Ética em Pesquisa, aquela aprovação do Comitê de Ética do trabalho original, ela já vai servir para esse aqui, porque eu estou falando daquela mesma experiência. Tá? Agora, se for outro, né, para eu coletar um trabalho em campo do zero, teria sim que submeter uma nova aprovação. Porém, para título de congresso, não se utiliza isso porque não há tempo para isso. Demora um pouquinho essa aprovação do comitê. Tá? Então, a gente pega mesmo trabalhos que já foram aprovados. Vou dar um exemplo aqui. Poderia facilmente alguém que aí já fez, pronto, digamos, eu já estou com o meu TCC pronto, eu fiz a coleta, tá? Mas surgiu um congresso e eu quero publicar meus resultados nesse congresso em forma de resumo expandido. Então,
eu posso montar uma historinha ou pegar esses principais achados dessa coleta e resumir e colocar aqui no expandido. Posso. Só que eu vou colocar aquela aprovação, aquela folhinha de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa aqui, junto anexado, tá? No edital do Congresso, tá bom? No momento da inscrição. Então, deu para entender essa parte? Eu falo assim porque ano que vem, né? Muitas oportunidades aí virão, tá? Para quando chegar um congresso interessado, vocês falam, eu quero ir nesse aqui. Você já está mais ou menos aí sabendo por onde começar. Tá? Então, no edital, ele sempre vai especificar um número mínimo e máximo de páginas, assim como o outro tem um limite de palavras, aqui tem um limite de páginas. Então, pode ser, por exemplo, mínimo 8 páginas e máximo 12. Tá? Aí você vai seguir. Ele pode ser em forma de artigo de revisão, ou relato de experiência, ou ainda trabalho de campo. Tá? E, como eu falei, quando se trata de trabalho de campo, tem que ter a folhinha da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, que já foi antigamente. Já o resumo expandido, ao contrário do resumo simples, ele possui parágrafos. Tá? Ele pode conter siglas, ele deve conter citações no corpo do texto e, mesmo em relato de experiência, vocês já ouviram falar trabalho de relato de experiência? Alguns já, outros já, que alguns já publicaram. Sim, pois se pronuncia, Amanda. Não tenho para que ficar com vergonha, né? Vamos ficar. Então vamos lá. Relato de experiência, para quem não sabe ainda, porque pode acontecer, né? Que eu não sei, não, é porque está começando aí, vai ficar nesse mundo da pesquisa. Relato de experiência é uma coisa muito legal de se fazer. Por exemplo, durante aí o meu estágio na graduação, na academia, eu fiz uma visita domiciliar, eu me deparei com uma experiência de estágio que eu achei interessante, me chamou a atenção e eu quero divulgar essa experiência. Então, eu posso montar um texto coeso, referenciar literaturas que falem sobre essa situação que eu vivenciei, tá? E transformar em relato de experiência. Então, eu vou, né, contar essa história de como é que foi essa vivência. Porém, eu tenho que manter também a impessoalidade. Então, eu não posso, né, por exemplo, falar que eu vivi esse estágio, ela falou comigo. Não pode ser assim. A gente tem que lembrar que mesmo que seja um relato de experiência vivido até por mim ou por um outro colega, que eu fiz parte do grupo, mas que é um texto formal. Então, eu tenho que manter meus verbos, tudo na impessoalidade. Tá? Eu não posso trazer uma coisa pessoal para mim. A área da saúde nos dá muita oportunidade para relatar experiências. Você realiza a educação em saúde, você vai fazer a narrativa da sua vivência, se teve adesão, se teve interação. Eu acredito que a área do jornalismo também, que tem muito a comunicação, permite isso aos discentes, relatar as experiências que vocês vivenciam na academia. Então, são duas, eu visualizo no jornalismo essa mesma facilidade, mas a área da enfermagem, se vocês ficarem ali de olho, investigando assim, suas ações e o resultado das suas ações, facilmente a gente elabora um relato de experiência. Justamente, é por isso que eu gosto. Assim, eu acho assim, que para o acadêmico não tem coisa melhor. Quando surge um congresso e fala assim, quero submeter relato de experiência. A metodologia é fácil de escrever. É melhor, né? Como diz esse vídeo. Então é muito bom. Né? Você pode começar com isso aqui, eu não sei por onde começar. Pode começar com um relato de experiência, porque vai ser gostoso de escrever, porque você está escrevendo sobre uma coisa que você vivenciou e que você sabe relatar. Então, claro que vai ser mais prazeroso, tá? Então, é bem legal, tá? Eu recomendo, sim, vocês começarem por ele para fazer. Mas, como eu falei, eu posso também realizar comparações com a
e realizar citações de forma adequada. Tá bom? Um exemplo aqui, claro que aqui está cortado, mas veja, o resumo simples, né? Se resume aí a 300 palavras, então uma coisinha ali que fica meia lauda, um pouquinho mais de meia lauda. Já aqui não, se resume a várias páginas, tá? Então é um relato de experiência ou é um artigo de revisão, tá? Então ele, obviamente, ele vai tomar mais páginas, tá bom? Então vocês vendo aqui é um exemplo também, tem o título, aí aqui tem os alunos, né? Os alunos com os coautores, o orientador, e aí começa a introdução, objetivos, resultado, discussão, conclusão, então tem todas aquelas etapas, tá? Descritores e as referências. Se precisar de algum anexo, coloca aí também. Então, tem aí essa parte, dá para você fazer. No edital, ele vai sempre falar, né, quais são os trabalhos que você, como tem que apresentar, se é modalidade de banner, se é modalidade de apresentação oral. Se você, como resumo simples ou como resumo expandido, tem direito a participar da questão de menção honrosa, tá? Geralmente são os resumos expandidos, tá? Os simples eu acredito que não, depende muito da modalidade do congresso, mas tem alguns que são os expandidos. Você ainda tem a chance de ser premiado a melhor trabalho daquele congresso. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Então já pensou, né, que orgulho, que legal, uma coisa a mais para você colocar no seu currículo, né? E a apresentação do trabalho, né, você tem que apresentar no seu evento científico. Então, geralmente você está aí como autor, né, e você tem aí os seus círculos, colegas, outros professores que podem participar e te auxiliar a produzir aquele texto. Então, no meio deles, vocês vão definir quem é que vai apresentar. Então, quem for apresentar será o autor, tá? E quem, os demais, né, que participaram ali da escrita, tudo, vão ser os co-autores, tá? E tem ainda o orientador, que é o professor, que fez a correção. Então, geralmente, aquele autor é quem vai estar ali na frente e enfrentar, né, o público, por exemplo, naquele evento. Então, você tem que estar preparado para isso quando você submete um trabalho, tá? Então, trabalho de conclusão de curso, pós-graduação, a apresentação vai ser sempre oral, tá? De acordo com as normas da instituição. Então, você vai precisar elaborar slides, tá? Ter a vestimenta, pensar em todo esse padrão e ensaiar a sua fala. Já resumo simples, ele vai ser a apresentação em forma de banner. Então, você vai ter o banner ali que fala por si só e você vai dar algumas explicações sucintas, tá? O público vai chegar naquele banner, olha que legal, pesquisa sobre isso e isso, aí você vai informar, falar, tá? Ou, de repente, você pode apresentar ele também. Já o resumo expandido, a apresentação vai ser sempre de forma oral. Então, eu vou ter o meu produto, meu slide aqui para apresentar de forma oral e vou observar as normas do evento. Então, olha a diferença aqui, o banner, né? Sempre o edital, né, do evento, ele vai te dar um modelo, você vai só editar. Você não precisa cegamente seguir aquilo ali, você pode, né, fazer as edições, tá? Aí a criatividade fica livre para vocês. Quanto ao título, ele deve ser claro, objetivo, tá? Não deve ultrapassar 2 linhas ou 15 palavras. Não é que isso aqui seja norma, viu, pessoal? Mas é que não fica tão legal visualmente, estruturalmente falando. Não fica legal uma coisa que ultrapasse 2 linhas ou que passe mais de 15 palavras, que é justamente isso. Então, não fica tão recomendado. Até, professor, então não pode, quer dizer, se der 16, 17 palavras, não pode? Pode. Tá? Isso aqui não é regra, mas é só falando mesmo para o que fica ali mais legal, tá? Visualmente falando. No título, eu não vou utilizar abreviaturas. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, método de avaliação na APS. Não posso falar APS, mas eu tenho que falar atenção primária, saúde dos nossos
Na redação do projeto, eu tenho que manter a impessoalidade, então o verbo na terceira pessoa singular, manter um tempo verbal e uma coerência ao longo do texto. Inicie cada parágrafo com uma conjunção, exceto no primeiro parágrafo. Então a gente vai lançar a mão daquelas palavrinhas. Além disso, no entanto, tá, a gente vai colocando isso aí, para não ficar aquela coisa cansativa. Então, se eu não coloco esses conectivos, o leitor fica perdido. Então, isso serve para situar o leitor, não deixar a leitura cansativa, tá? E fazer a conexão, linkar entre um parágrafo e outro. Tá? Deixa isso bem escrito. E agora as referências. Tá? Então, finalizou. Referências, eu posso passar o dia todo aqui falando sobre referências, não tem como decorar, só mesmo com o tempo, de tanto você fazer, você vai ali pegando uma base. De vez em quando, até eu só pego no pulo, né, que já tenho aí uma experiênciazinha aí com novas aulas, e de repente até eu, opa, mudou isso aqui, aí até um aluno fala, não mudou. Agora está assim, acredita? Então vamos lá. Então a BNT ela sempre tem atualizações. Tá? Esse ano mesmo mudou muita coisinha. E quando muda, são coisas mínimas. Tá? São coisas que vão fazer diferença na escrita, porém, a gente às vezes nem percebe. Tá? Então, existem normas que falam sobre como eu vou citar um livro que foi publicado na internet. Por exemplo, o livro mais famoso que tem aí de metodologia, né, o mais básico, que tem uma linguagem bem acessível, tem ele em PDF de forma gratuita no Google. Gil, Antônio Carlos Gil, ele fala de o que é pesquisa, como pesquisar, né, não, como elaborar pesquisa, o título do livro. Então, ele é um livro, mas ele é publicado na internet. Como é que eu vou colocar ele? Vou colocar o nome do autor, do título, subtítulo, se houver cidade e ano. Aí vem as regrazinhas. Como é que eu vou colocar esse nome? Sobrenome vai ser maiúsculo, o restante minúsculo. Tá? O título da obra na ABNT é bem comum os alunos se confundirem e colocarem revista em negrito. Mas na verdade é o título, não o nome da revista ou o nome do livro. Na verdade, o que vai ser é o título da obra. Quando é em negrito destacado, o nome da revista é a regra de Vancouver, que já não é a ABNT, tá? Que a gente tem muito aí nos artigos científicos publicados. Então, aqui pode ser negritado ou pode ser também em itálico. Tá? Eu vou decidir. Mas o importante é que eu mantenha o padrão do início ao fim. Se eu decidir colocar o meu título negrito, eu tenho que manter isso em todas as referências. Eu não posso colocar um negrito e um itálico, né? Eu não posso esquecer de colocar e ficar alternando. Ou é todo negrito, ou é todo itálico. Tá? E isso vai valer para todo tipo de trabalho. Um artigo publicado na internet, que é o que a maioria, né? Livro a gente usa mais pouco, não é verdade? A gente utiliza mais o quê? Então, artigo publicado na internet, do mesmo jeito, tá? Autor, título, artigo, revista, que é o que a gente mais confunde, né? E acaba colocando a revista destacada no título. Volume, a gente vai colocar só o Vzinho, volume da revista, número da revista que a gente coloca só o N, e a página, tá? É P. Mês, se houver, não é todo artigo que tem um mês de publicação, e o ano, ele sempre vai ter. Se for um artigo de revista eletrônica, vai ser do mesmo jeito, só muda que eu vou colocar o disponível em, o site e o acesso, dia, mês, ano. O mês é abreviado. Então, se eu utilizar janeiro, fevereiro, março, né, eu sempre coloco abreviadozinho, as 3 primeiras letras. Então, ó, janeiro, fevereiro, março. Então, sempre vai ser 3. E
assim vai. Eu não preciso colocar ele todo por extenso. Tá? Não tem essa lógica. Então, há essa diferença também. Ele nos fala sobre isso. Para vocês verem como é todo cheio, por isso que fala norma. Porque se o artigo é publicado na internet, mas não é um artigo eletrônico, né, uma revista eletrônica, eu não preciso colocar disponível em. E geralmente a gente coloca em todos, disponível em. Eu não preciso, tá? Eu só coloco disponível o site e a data de acesso quando é revista eletrônica. Como é que eu vou saber se é revista eletrônica, se é artigo eletrônico ou se não é? Ela me diz. Tá? Quando eu vou ali, que eu clico no artigo, ela já me diz o nome da revista. Geralmente ela vem Revista Eletrônica de Enfermagem da Universidade Estadual do Pernambuco. Tá? Universidade Federal do Pernambuco, por exemplo, que é uma revista eletrônica. Revista Eletrônica de Enfermagem. Então, ela me diz que é uma revista eletrônica. Tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Mas não são coisas que também vão falar, você errou tua pesquisa, porque não. São nomes, para deixar mais bonitinho. Mas, sim, a gente está aqui para aprender e o professor ele vai dar aquela correção e você vai atrás. Então, com o tempo de tanto você fazer, você vai ficando expert nisso aqui. Tá? Então, eu coloquei aqui o exemplo. Tá? O livro publicado na internet, por exemplo, SA. Então, vocês estão vendo, tudo maiúsculo. Já aqui, ó, só inicia com maiúsculo, mas tudo minúsculo. Então, Maria Alves de Sá. Né? Aí o título tem uma coisa ainda. Tem título e subtítulo, eu só preciso negritar ou deixar ele em itálico até o título. O subtítulo não. O subtítulo ele não vai em itálico. Tá? O restante. E aí vocês estão vendo que tem aí São Paulo, 2010, aí o artigo publicado na internet. Soares, aí João Silva, que já vem minúsculo, Cândido, aí o título, tá? Revista de Enfermagem Contemporânea, volume 3, número 1, página 27 a 36, ó, junho, aquilo que eu falei, as três primeiras letrinhas, 2014. Documento de internet ou artigo eletrônico, a mesma coisa, só muda que eu vou colocar esse online, entre colchetes, e vou colocar o disponível. Aí quando a gente coloca o site, automaticamente ele fica azul, né? Ele fica azulzinho. Porém, você não pode deixar ele azul. Tá? Você clica nele, se ele ficar sublinhado, se ele ficar azul, você só clica, deixa a letra preta novamente e tira o sublinhado. Mas não pode, tem que ficar dessa forminha aqui. Então fica, eu imprimo ali, ou eu mando para a submissão aquele colorido. Não pode. Tá? Então vai dessa forma. O etial, né, em itálico, é preciso ficar atento. Onde é que eu vou ficar atento a isso? Nas normas da ABNT, NBR 6023. Então, ele é mandatório, para a gente dar uma olhada nela aí. Por mais que nós tenhamos vídeos que nos ensinam, várias ferramentas, tem até quem sabe utilizar, você está no aplicativo do teu computador e tem nas referências ali, você vai colocando, ele cita automaticamente. Mas ainda assim, você tem que fazer uma correção ou outra. Tá? Dele, você tem que ficar de olho se ele vem certinho. Então, onde é que você cita? Não tem jeito. É a ABNT, NBR 6023. Essa não muda, que é para referências. Porém, tem as atualizações sim. As atualizações a gente vai buscando. Tá? Então, atualizações, por exemplo, esse etial ele já teve itálico, deixou de ser itálico, voltou a ser itálico. Então, etial, atualmente, ele é itálico, ponto, vírgula, no texto. Quando está nas referências bibliográficas, ele é etial, itálico, porém só com pontinho. Aí eu olho para vocês, né? Quem inventou isso aí? Vocês sabem o que significa a expressão etial? É latim. É em latim, entre outros. Então, quando eu cito um autor, né, e tem mais de 3 autores, eu posso colocar ele, eu não preciso citar todos os autores.
tem 6, 8 autores. A maioria tem 6, mas tem outros que tem 8 autores. Se eu fosse citar todos os 8, cansativo, né? Então esse é Tiago nos ajuda aí. Eu cito o nome do primeiro, é Tiago, entre outros. Pronto. Tá? Nas referências bibliográficas, o título pode ser destacado em negrito ou itálico, como eu falei, o importante é que siga o padrão para as demais. E vamos aí aos exemplos. No texto, no corpo do texto, tá? E a diferença nas referências bibliográficas. Então, eu coloquei aqui um texto aleatório, só para exemplificar. Está aqui meu texto e eu vou fazer a citação agora. Então, no corpo do texto, eu tenho que colocar entre parênteses o sobrenome desse autor. Tá? É um autor só, coloco o sobrenome dele, vírgula, ano. Vai ser todo maiúsculo? Achar algo? Não. Eu inicio com a letra maiúscula, o resto é minúsculo, do jeito que está aqui. Ou quando eu inicio a frase, já citando esse autor, por exemplo, para Moura 2025, esse ar-condicionado está gerando muito. Né? Então eu vou colocar como? Para Moura, entre parênteses, vai ser só o ano. Vírgula. Aí continuo com a frase. Tá? Se for citar, né, já estou iniciando ali citando o autor, mas tem mais de 3 autores. Moura é Tiago, ponto vírgula, 2025. Até 3 autores eu vou colocar. Por exemplo, Moura, Souza, Rodrigues. Tá? Professora, e citação direta? Eu faço a citação toda e no final eu boto, faz outra No final e a página também. Mais pra frente tem a página. Já nas referências de um só autor, eu vou colocar dessa forma aqui, tá? Moura, Karen Rafaela, e o título, revista, anos. No corpo do texto, quando eu tenho 3 autores, né, eu preciso citar, até 3 autores eu preciso citar. Então, Moura, Luiz Rodrigues, vírgula 2025, tá? Tudo entre parênteses. Aqui eu vou citar o nome dos 3 nas referências bibliográficas. Então, lá eu só tinha um para citar. Aqui são 3, eu cito os 3. Se fosse 2, eu citava os 2. Tá? Mas são mais de 3 autores. Então, eu vou citar Moura, né? Aí na tela é Tiago, ponto. E aí o restante. Tá? E no meu corpo do texto, Moura é Tiago, ponto e vírgula, 2025, que é o ano. Citação direta. Vocês sabem a diferença entre citação indireta e a citação direta? Vamos lá, podem falar. Não existe resposta certa, não existe resposta errada. Vamos dizer. Então, citação direta e citação indireta, como já disse. Você ia falando, pode ter seu raciocínio. Não, porque vocês explicaram, mas o próprio nome ali, né? Tipo, indireta, eu acho que é mais parafraseando. Um dado de um texto. É a direta. Não é à toa que a gente tem aquela questão, fulano está só já indireto, né? Ah, fulano é direta comigo, ela já falou logo o que ela queria. Então a gente leva para esse lado também, tá? Então, citação direta é aquela que eu estou realmente tirando, até as vírgulas saem igualzinho, tá? Agora a indireta eu estou, de certa forma, sim, parafraseando. Então eu fiz a leitura daquele dado e eu filtrei. Eu peguei o que eu entendi de informação e reescrevi com minhas palavras de acordo com o meu entendimento. E vou citar o autor, porque aquela ideia não é minha. Então é uma citação indireta. Já direta não. Eu achei uma coisa muito interessante que isso não tem como eu colocar de acordo com o meu entendimento, porque ela é uma coisa crucial, é um conceito, então eu vou colocar ali do jeito que o autor original
Então, por exemplo, eu tenho citação direta curta e a citação direta longa. Curta quando é até 3 linhas, tá? Então, por exemplo, é uma coisa que eu vou citar até 3 linhas, 2, 3 linhas no máximo. Vai continuar no corpo do texto, no mesma fonte, no mesmo tamanho, tá? Mesmo espaçamento, só vai estar entre aspas. E ao final eu faço citação. Além do autor e do ano, eu coloco a página onde estava, tá? essa fala, que eu transcrevi de forma fiel. Agora, quando passa de 3 linhas, eu não coloco em aspas. Eu vou fazer um recuo de 4 centímetros na margem. O tamanho vai ser menorzinho, vai ser tamanho 10. A fonte é a mesma. O espaçamento simples, né, de 1.0. E a linha em branco, antes e depois da citação de 1,5. Então, autor, ano, página, do mesmo jeito. Então, por exemplo, aqui está meu texto. Passou de 3 linhas. Então, eu fiz um recuo. Vocês estão vendo que aqui está seguindo uma forma e aqui está recuado. Há esse espaço, essa lacuna. Então, está todo bonitinho justificado. O tamanho está menor da letra, tá? E eu ainda coloco autor, ano e a página que eu retirei até o final. Então, aqui eu já não vai estar mais em aspas. Só vai estar recuado em tamanho menor. Mas as duas, tanto a citação direta curta como a longa, eu vou colocar autor, ano e número da página em que eu fiz essa retirada dessa informação. Então é interessante a gente saber, porque são coisas que a gente utiliza demais, né? Às vezes eu vejo uma ideia tão legal, não tem como eu transcrever e escrever minhas próprias palavras, eu faço isso, tá? E o importante, né? Eu vou frisar mais uma vez, de consultar todas essas normas. NBR número 6023. Como eu falei, né, ela está aí, ela tem suas atualizações, sempre está atualizando uma coisa ou outra. Infelizmente, tem um lado muito positivo essa questão das redes sociais, que quando tem, né, você já fica antenado, você já avisa. De repente, do nada, você está vendo um vídeo engraçado, quando pula aqui, atualizou, né, a norma da ABNT, né? Então você já, vou olhar aqui o que atualizou, tá? E aí você pode acessar conteúdos confiáveis para se certificar disso. Mas é uma ferramenta bem legal que a gente tem hoje, que é justamente as redes sociais para nos falar sobre isso, tá? Páginas confiáveis. E a gente deve consultar. E aí, a finalidade, né? Qual é a finalidade dessa norma da ABNT? Dificultar a nossa vida, não é? Mas não. Ela é complexa, sim, eu admito. Porém, imaginem um texto científico sem essas normas. Seria um caos, né? Porque cada um ia escrever do jeito que quisesse. Tá? Teste para ver. Todo o primeiro período, independente do curso que for, mande fazer uma escrita aí, faça uma redação aí de 20 a 30 linhas, tá? Digitado, e me entregue. E não fale nada. Veja como é que vem as margens, como é que vem, vem tudo para um lado, alinhado para um lado, para o outro, letra vermelha com letra azul, então assim, vem tudo misturado. E esteticamente fica muito feio e visualmente deixa a leitura cansativa. Então, todo esse trabalho que a gente tem com a norma da ABNT, conhecer, a gente não tem outra receita. A gente tem que sentar e dar uma estudada para a gente revisar e aprender. Não tem outro remédio para isso aqui. É cadeirada, como chama. Como um colega disse. É sentar e aprender, tá? Mas isso aqui ele vem para padronizar, tá? As normas do texto científico. Então, sem ele, não tem como, tá? Seria uma coisa inviável para você fazer essa leitura. Então, de repente, uma informação que caberia, por exemplo, em 10 páginas, poderia muito bem alguém publicar essa informação e ela caber em 5, outro caber em 20, tá? Então, existe esse padrão até para a gente fazer a leitura dos artigos científicos, dos livros na internet. Então, visualmente, é necessário sim. E aí,
será que a gente tem que ficar atento só a normas da ABNT? Na escrita? Depende do que vai publicar o trabalho. Então, normas também do edital. E o que mais que está faltando aí? A bendita de judeia da gente, conclui assim tudo. Português. Eu mesma sou quase uma analfabeta, tá? Você tem que estudar tudo. Então, a gramática, a concordância verbal, o tempo verbal que eu vou utilizar, tá? Às vezes a gente faz uma formatação bem bonitinha e a gente esquece do principal, nossa língua mãe, né? Às vezes eu colocar, nós vai coletar assim, assim, então não pode, tá? A gente tem que ficar alerta a isso, tá bom? A gente foi coletar, então assim, tem que ficar atento, né? Existem outras normas de formatação de trabalho, tá? Não existe só a BNT, existe Vancouver, existe a APA, porém, isso aí não é necessário vocês se aterem agora, porque Vancouver é a mais utilizada para a questão de artigo científico quando publicado na internet. Tá? Então, futuramente, quando vocês quiserem publicar um fruto de um trabalho científico, eu posso até, não precisa ser só trabalho de campo, não. Eu posso fazer uma revisão integrativa da literatura, seguindo mesmo aquela sistematização, passo a passo, ainda como acadêmico, tá? Como eu conheço algumas aqui que estão fazendo isso. Então, ainda enquanto acadêmico, revisão de literatura, tá? Uma revisão integrativa, por exemplo, seguindo o passo sistemático, eu posso fazer isso. Eu não preciso esperar um trabalho de campo. Então, eu posso já sair da faculdade com um artigo científico publicado. Aí, claro, eu vou ter que ter a ajuda de professores, etc., tá? Para fazer essa publicação na revista. Mas aí nela já é Vancouver, não é a ABNT, tá bom? Mas aí vocês não precisam se ater a isso, não. É a ABNT primeiro, tá? Vamos aprender o básico, depois a gente vai para complicando mais, como disse, tá? Pronto, mas era isso por hoje. Antes de vocês levantarem, calma, vou enfatizar aqui. Amanhã, de forma presencial novamente, nós teremos a professora Ana Larissa. Então, hoje foi só o conceito, tá? Foi aquela partinha chata de como que é, tá? Apresentando um sentido para vocês. Amanhã a gente vai conhecer os tipos de pesquisa, tá? E ainda tem, atrás do professor Emanuel, as contribuições da inteligência artificial para a escrita científica, que eu vou achar bem interessante, né? Um tema super atual, super quente. Pois, agradecer aqui a vocês, agradecer a professora Germana, a pessoal do oitavo período, Emanuel, vocês, tá? E sem vocês não seria possível executar desse semestre esse projeto, viu? Pois, tchau, aguardo vocês amanhã, 8 horas.